Vamos ver, esse é o painel principal da ferramenta. Quando você liga a ferramenta, ele aparece. O torque que você quer dar, você pode aumentar ou diminuir, certo? Esse aqui é um ângulo de pós-torque, você pode programar esse tipo de processo, que muitas vezes você tem em cabeçote de motores ou outros equipamentos. Quando você aplica um torque e depois do torque aplicado, você precisa girar mais um ângulo, né? E esse outro lado aqui é um ângulo de release, que é a soltura da ferramenta, para o braço de reação não ficar preso na porca e no ponto de apoio, e para que você solte a ferramenta com facilidade. Mas aqui embaixo tem um portal que entramos na parte de programação da máquina. Eu estou no nível 4, acesso praticamente geral a todos os sistemas da máquina, mas eu posso bloquear o acesso às funções da máquina e deixar só a programação para ser executada, né? E a coisa principal que eu quero mostrar para você é a função de programação das tarefas, né, ou das operações, né, que em inglês é chamada job, ou a tarefa, né, o job. Se eu quiser fazer um job, eu vou adotar um código para que aquele trabalho tenha sempre aquele código na gravação que ela faz na memória dela. Quando eu selecionar aquele job e baixar para o computador, eu vou ter uma planilha com todas as operações feitas dentro daquela operação, né? Nesse caso, eu tenho um job programado aí que é o tag 1, por exemplo, né? Depois vocês vão ver como é que funciona. E também a gente vai programar você pode, como dá para ver pelo portal, você pode importar um job, ou exportar esse job, ou deletar esse job, ou criar outro job, certo? Então você pode fazer. E esse campo aí, o profile, ele é a programação efetiva do que você vai fazer com a máquina, né? Por exemplo, se eu entrar nele, eu tenho alguns profiles programados aí. Por exemplo, eu vou usar para o tag 1 3 níveis de torqueamento e um quarto para checagem de torque. Então eu programei essas funções todas aqui, certo? Eu vou fazer uma programação de uma outra função, nós não vamos usar, mas eu vou fazer só para você ver como é que ela, como é que é feito, né? Vamos criar um perfil. Eu posso pôr aqui, ó, vamos dizer que eu pus o 01. Aí ele pergunta se eu aceito esse nome que eu pus aí nesse perfil. Aí ele pergunta se eu quero programar torque, snug, depois são outras funções que depois ele explica. Ou um ângulo, ou um torque check, ou uma rotação, certo? Então vamos programar um torque numa porta. Pergunta se é Newton metro, se é libra força pé ou quilograma força metro, vamos pôr Newton metro. E aqui eu ponho o torque que eu quero, certo? Essa máquina, por exemplo, vai a 1627. Ok. Ele pergunta aqui logo depois, se eu quero um ângulo pós-torque. Vou falar que não, é 0. E vou pôr aqui uns 10 graus, aonde o braço de reação vai ser liberado para soltar a minha ferramenta, certo?
Depois ele pergunta aqui se eu tenho rosca direita, rosca esquerda, se eu uso outros dispositivos que a Hi-Torque tem. Então eu vou pôr no padrão, que seria uma rosca direita. E esse perfil está programado, né? Assim que eu conectar ou um computador ou um celular através do app nessa máquina, nós temos à disposição de todos esses perfis aí. Além disso, eu posso fazer um programa no celular, também com essas informações, e passar para a ferramenta. Tanto eu controlo da ferramenta para o app, como eu controlo do app para a ferramenta. Ok? Vou voltar para o menu principal. Certo?